Olá pessoal, o meu nome é Felipe, eu tenho 22 anos, eu sou bacharel em Biblioteconomia pela UFMG, sou aluno de mestrado em Gestão e Organização do Conhecimento, aqui pela UFMG também, e sou um dos sócios fundadores da Norma Padrão. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre consultoria e empreendedorismo na biblioteconomia, a convite da professora Gabriele, convite que eu recebi com muito entusiasmo. Obrigado, professora Gabriele. E então, como que surgiu essa ideia de construir uma empresa, abrir uma empresa para prestar consultoria em normalização? Eu e a Paula, a minha sócia, nós éramos da mesma turma da graduação em biblioteconomia e desde o terceiro período de curso a gente sempre fez alguns trabalhos como freelancer, né? Trabalhos de normalização, e nós sempre trocamos figurinhas. Então eu revisava trabalhos dela quando ela estava atendendo algum cliente, algumas vezes ela chegou a revisar algumas demandas minhas também, mas sempre de uma maneira muito informal, né? Mais para conseguir certa experiência e certa prática, para aperfeiçoar também nosso modelo de prestação de serviços. Depois disso, em 2016, eu passei por um período de intercâmbio na cidade do Porto, na faculdade na Politécnica do Porto, e lá o curso que é o equivalente à biblioteconomia aqui no Brasil, que se chama Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação, ele tem uma abordagem da nossa área muito diferente. Por quê? Os profissionais, os estudantes egressos desse curso, eles vão atuar no setor privado, né, em empresas, a maioria deles, porque o cargo de bibliotecário ele foi extinto no governo português há um tempo atrás. Então, a nossa área ela não forma bibliotecários, eles formam profissionais que trabalham com informação em um âmbito mais geral, né? Então, eles estão trabalhando em hospitais, em diversos tipos de empresas, em companhias aéreas, enfim. Então, eles formam profissionais da informação para atuar em um campo mais amplo, mais diverso. E eles estão muito voltados para essa área de prestação de consultoria, né? E não tanto para trabalhar em bibliotecas, em instituições de ensino, que eu acho que é a maioria dos casos aqui no Brasil, né? Acho que são as instituições de ensino que mais empregam bibliotecários. Bom, logo depois que eu regressei então desse período de intercâmbio, eu me reuni com a Paula, que é a minha sócia na Norma Padrão, e a gente estava discutindo uma forma de profissionalizar o nosso serviço e de formalizar esse serviço, né? Porque o que acontece? Quando você trabalha de forma informal, como freelancer, você não oferece segurança para o cliente e você também não tem tanta segurança para prestar o seu serviço, né? Isso em relação a questões de pagamento e outros processos que envolvem essa prestação de serviço. Então, nessa discussão, como nós já tínhamos certo tempo de mercado, nós decidimos abrir uma empresa para prestar serviço exclusivamente de normalização, que é a nossa competência, né? Então, o que a Norma Padrão faz? Ela presta consultoria em apresentação do trabalho científico. E o que isso envolve? Bom, a competência minha e da Paula, enquanto bibliotecários, nós normalizamos e formatamos os trabalhos acadêmicos, né? Sejam eles teses, dissertações, artigos científicos, projetos de pesquisa, projetos de qualificação, apresentações de slide, enfim, tudo que a gente considera dentro da Norma Padrão como trabalho científico, como documento, né? Desculpa, como trabalho científico. O documento é outro conceito, que a gente não vai entrar no mérito aqui. Então, essa é a parte que a gente considera como apresentação do trabalho científico competente ao bibliotecário. E o que mais a gente oferece dentro da Norma Padrão nessa frente de trabalho? Nós oferecemos o serviço de tradução e revisão de língua e estilo. Por que nós consideramos esses serviços como apresentação do trabalho científico? A elaboração do trabalho científico é o processo de escrita em si, né? O autor escrevendo o texto, preparando o documento. A apresentação é tudo que vem após esse processo da escrita, né? Ou seja, é o tratamento daquela informação, daquele texto, para colocar em certos padrões para apresentação e publicação. Então, por isso nós consideramos todos esses serviços, esses três serviços, como componentes da apresentação do trabalho científico. E então, eu e a Paula, como eu disse, nós temos a competência da normalização. E as outras competências? Como que nós damos conta de oferecer esses serviços dentro da nossa empresa? Nós trabalhamos com empresas parceiras e com freelancers também, que são profissionais competentes, com experiência de mercado e que executam essas demandas em parceria com a Norma Padrão.
Bom, essa é a nossa metodologia gerencial. Nós recebemos então uma proposta, avaliamos o que nosso cliente quer e a partir daí nós encaminhamos para a nossa equipe de trabalho. E em relação ao trabalho que nós desenvolvemos mesmo de normalização, nós também temos uma metodologia própria, né? Como que a gente procede para seguir cada demanda? Isso vai ser de acordo com a norma, obviamente. Cada trabalho vai exigir um conjunto normativo ou um estilo normativo diferente, que seja a BNT, APA, ISO, Vancouver. Então, eu e a Paula, nós somos especialistas em normas e as demandas chegam, nós seguimos a um procedimento, a um passo a passo, que otimiza o nosso tempo durante a execução dessa demanda, tá? A nossa outra frente de trabalho dentro da norma padrão é a parte de divulgação do trabalho científico. O que a gente chama de divulgação do trabalho científico? O trabalho do pesquisador, do estudante, enfim, ele foi preparado, né, ele foi escrito, foi finalizado, ele passou pelo processo de formatação e tratamento dessa parte de apresentação do trabalho científico, agora ele foi defendido e está pronto para ser divulgado, para ser publicado e ser conhecido pelas pessoas. Então, esse outro pacote de serviços que a gente oferece é um serviço que o pesquisador, né, o cliente, nos envia todo aquele conjunto de informações referentes à carreira dele e às publicações, e nós inserimos isso no currículo Lattes e nas redes sociais acadêmico-profissionais, como o LinkedIn, o ResearchGate, o Google Scholar e outros, enfim, de acordo com a preferência do pesquisador. Então, o nosso trabalho pega desde a apresentação do trabalho científico, né, um dos nossos serviços vão desde a apresentação até a divulgação do trabalho. Então, nós englobamos toda essa parte. Bom, e por que empreender na biblioteconomia? As iniciativas de empreendedorismo na nossa área aqui no Brasil, elas são bem escassas. A gente tem exemplos de algumas empresas, de alguns profissionais, mas são poucos. Geralmente a biblioteconomia, né, isso eu estou falando de um modo geral, como é uma opinião minha, né, ela forma bibliotecários para atuar em instituições, em bibliotecas, né, em sua maioria, e como o nosso campo ele tem uma oferta de empregos bem ampla, muitos profissionais optam por atuar em bibliotecas, centros de documentação e outros, e não tanto na consultoria, até porque é um processo mais burocrático, né? Eu vou falar um pouquinho agora então sobre esse processo de formalização, como foi o nosso processo de registro, de abertura da empresa, o que a gente fez e o que a gente ainda faz hoje, o que a gente tem que aprender. Nós tivemos que adquirir algumas competências referentes à parte de direito, né, jurisprudência e tudo mais, para a formalização da empresa e desenvolver um passo a passo. O que foi a primeira etapa para a formalização da norma padrão? Foi a criação da nossa marca, né, o que seria a nossa logo, nossa identidade visual. Posteriormente, o pedido do CNPJ, registrando o nosso nome, e logo em seguida o registro da nossa marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Patentes, o INPI. A partir daí, desse momento, nós estávamos formalizados e aptos a trabalhar. Por quê? Por que nós não enfrentamos tantas burocracias quanto uma empresa tradicional, com um espaço físico delimitado, com uma loja e tudo mais? Nós somos uma empresa digital, nós atuamos exclusivamente em ambiente digital, salvo raras exceções que nós prestamos consultoria presencial para alguns clientes, que é uma consultoria cobrada por hora, e então nós agendamos uma reunião com o cliente em algum espaço, que seja um shopping. Utilizamos muitos espaços de shopping, bibliotecas, livrarias, mas não temos essa obrigação de ter um escritório, pelo menos não por enquanto. Então, essa parte, essas burocracias, nós conseguimos saltar, por enquanto, por ser uma empresa digital. Então, depois disso, vem a parte de marketing e divulgação da marca, né? Que é uma outra competência que a gente tem que adquirir. Eu fiz uma disciplina durante a graduação chamada Informação e Marketing, que me ajudou bastante com isso. E é pensar como que eu vou chegar até o meu cliente, né? Quem que é o meu mercado? Como que eu vou conquistar esse mercado? A normalização em si, ela é um mercado muito novo. É um campo de trabalho muito novo, se você for parar para pensar, enquanto um campo formal de trabalho, né? O que a gente tem muito são profissionais de outras áreas, mesmo bibliotecários, que
prestam consultoria de forma informal, sem um registro, e isso não assume a cara da nossa profissão, né? Então, quem que faz normalização? Quem é o profissional competente para fazer normalização? São os bibliotecários. Essa é uma disciplina da grade curricular, aqui na UFMG pelo menos é obrigatória, né? Do curso de biblioteconomia. Outros profissionais de letras, conheci alguns de estatística também, de administração, se propõem a prestar esse serviço, mas é preciso avaliar a qualidade disso, né? Como que eles estão prestando esse serviço. E muitos só fazem isso como uma forma de complementação de renda e não tratam a normalização como um trabalho formal. Então, a proposta que a gente trabalha dentro da norma padrão é levar serviços de qualidade aos nossos clientes para criar um campo de trabalho, para abrir esse mercado dentro da biblioteconomia. Bom, esse é um campo que eu posso falar com propriedade, né, dentro da apresentação do trabalho científico, que é o que a gente trabalha, mas a biblioteconomia no Brasil ela é carente de atitudes empreendedoras. Tem vários outros campos que projetos de empreendedorismo podem ser desenvolvidos. Então, eu acho que é algo bacana para vocês pensarem também sobre isso. Pessoal, eu vou encerrando minha fala por aqui. Eu vou deixar as minhas opções de contato disponíveis com a professora Gabriele. Curtam a nossa página, nosso Instagram, nos sigam no LinkedIn. E o site oficial da norma padrão vai ser lançado em breve. E nós vamos abrir nosso banco de talentos para os interessados em trabalhar com normalização. É um trabalho à distância, né? Como eu disse, nós somos uma empresa digital. Então, façam seu cadastro quando o site estiver disponível. E para saber quando o site será lançado, nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais. Tá bom? Um abraço, professora Gabriele. Muito obrigado pelo convite. E eu me coloco à disposição de todos da turma para esclarecimento de dúvidas, para dicas sobre consultoria, mesmo sobre normalização, sobre como proceder para atender clientes e tudo mais. Então, muito obrigado, pessoal.